Você trabalha com pecuária, então fique ligado porque hoje a gente vai mostrar o que está por trás de uma pecuária moderna, eficiente e lucrativa. Quais são os indicadores que realmente importam e como os dados estão mudando a forma de produzir no campo. Hoje já existem sistemas que reduzem emissões e até neutralizam o carbono dentro da própria fazenda. Exemplos que reforçam o papel da atividade no combate às mudanças climáticas. Conheça os caminhos da pecuária moderna. É aqui no Planeta Campo. Para falar de pecuária moderna, a gente vai te levar até a Fazenda São Clemente, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A propriedade trabalha com gado Nelore, investe em melhoramento genético e busca ganhos constantes de produtividade. Mas o que chama a atenção é a forma como tudo é acompanhado. A produção é baseada em dados e no controle de indicadores. Cada etapa passa por avaliação do desempenho dos animais ao resultado final. E essa visão mais analítica do negócio tem relação direta com a trajetória de um dos donos, que era do mercado financeiro. Era uma fazenda só explorada por arrendatários, uma fazenda muito judiada. Tivemos um trabalho muito grande, não seria rápido a evolução da propriedade, muito grande, né? Então a evolução no início foi meio lenta, pela necessidade de formar pastos, recuperar tudo que estava bem deteriorado. E hoje, depois de muitos anos já tocando a fazenda, nos últimos anos a gente vem com uma média crescente muito alta, mas com o apoio técnico de muitas outras empresas que nos fornecem subsídio já de conhecimentos concentrados que eles têm, né? E abraçamos essas empresas como parceiras e amigas e, graças a Deus, temos um resultado excelente que nos últimos 4 anos isso vem sendo administrado pelo meu filho Daniel, na parte logística de toda a fazenda, e o outro filho fica na parte política, jurídica, com as dores de cabeça fora da produção. Vim para cá em 2022, janeiro de 22, uma mudança total de vida. Já tive empresas, já mexi na Bolsa de Valores, mas nunca imaginei, apesar de ter crescido em sítios, na roça, eu nunca tinha feito a gestão e olhado para os números e para os animais do jeito que a gente olha quando a gente cuida de uma fazenda, né? Então, para a gente, eu acho que isso foi até um ponto positivo, porque quando chegamos aqui, a primeira coisa que a gente pensou, vamos transformar esses animais em números. Vamos colocar brincos eletrônicos, implementar sistema de controle. Então hoje tudo que acontece com os animais é registrado. Quando nasce, quando morre, quando vacina, quando respira, só falta isso. Todas as pesagens são lançadas, então a gente sabe o custo exato no centavo. O controle aumentou muito e isso, esse olhar de gestão, né, esse olhar de empresa dentro da fazenda trouxe um crescimento tremendo, porque a gente começou a enxergar onde que estavam nossas deficiências, a gente enxergou numericamente aonde que a gente deveria investir. Uma das coisas que é priorizada na seleção é a capacidade produtiva dele, a precocidade dele, a musculatura dele e a eficiência alimentar dele. Então, essa eficiência alimentar hoje, um exemplo nosso aqui, há 10 anos atrás, um pouco menos, 7 anos atrás, a nossa conversão alimentar animal era mais ou menos de 143 quilos de matéria seca consumida para produzir uma arroba de carne. Hoje a gente já fala de 118 e isso é melhoramento genético. Menos comida produz a mesma quantidade de carne. Sem contar também que hoje a pecuária usa coprodutos ou subprodutos que antes era lixo, era jogado fora, que é farelo de bolacha, que é resto de produções de empresas como Mars e Nestlé, de miojo e bolacha, que foram descartados por algum motivo, mas ainda estão aptos para consumo animal. O DDG, que vem o resto da produção de álcool do milho. Então, o farelo de amendoim. Então, a gente não está transformando só grãos que poderiam ser consumidos para humanos em carne. A gente está consumindo muitas coisas que para humano era lixo em comida.
Então essa é a verdade, isso já é sustentável e cada vez utilizando menos por conta do melhoramento genético, que é uma priorização total aqui da fazenda, que hoje também comercializa genética, né, com touros, melhoradores. Quanto mais genética tiver no país, mais a gente vai ser sustentável e produtivo. A gente também prioriza aqui o bem-estar animal, além da genética. Então a gente não faz marca-fogo mais nos animais, já há vários anos. Os nossos manejos são todos com tranquilidade, muitas vezes a gente pode manejar os animais somente com as mãos. Acho que vocês captaram algumas imagens aí que mostrou a docilidade dos animais, porque o temperamento é um dos itens priorizados dentro do melhoramento genético. A gente olha para a produção, mas a gente também olha para a docilidade, para a tranquilidade do animal. Porque o animal mais tranquilo, menos estressado, além de ser menos arriscado para os vaqueiros, para a equipe que trabalha com os animais, ele também é mais produtivo, porque ele se movimenta menos, se estressa menos, ofega menos, né? Então, um animal confinado a pasto. Então, isso é uma das coisas que a gente seleciona, o temperamento. As fêmeas, quando entram em reprodução, aqui nós utilizamos a IATF, né, inseminação artificial por tempo fixo. As fêmeas entram mais tranquilas no curral, elas emprenham em média 7 pontos percentuais a mais. Porque aí você não tem questão de hormônios, do estresse, cortisol, etc. Sem contar, né, o animal estressado vai ser mais dificultoso de mexer, mais perigoso para o veterinário e para quem está no curral com a gente. Então, o temperamento ele traz resultados reais. Por trás dos números tem também uma história de família. Na Fazenda São Clemente, pai e filho compartilham os mesmos ideais. Um olhar voltado para o futuro da produção. Afinal de contas, é importante cuidar da terra, produzir com responsabilidade, para que as próximas gerações também possam plantar, colher e seguir no campo. O meu histórico, né, de trabalho praticamente foi a construção civil, né? Comecei em 77 na construção civil. E aí é uma necessidade muito grande, logística, o volume é tudo muito grande e você não consegue se desvincular de um processo tão longo, fica dentro do DNA da gente, né? E eu não vim para a fazenda como fazendeiro, eu vim com o conhecimento o único que eu acabei tendo ao longo de ter ficado num setor só e trouxe esse conhecimento para cá, né? Logística é importante, infraestrutura é muito importante e acabou que nós estamos virando uma referência com a experiência minha, mas com o trabalho dos meus filhos e de pessoas muito capacitadas. A gente depende da natureza. É muito estranho as pessoas o tempo inteiro estar falando que somos os predadores. Nada. Eu preciso das nascentes protegidas. A lei nos obriga a ter 20% de mata. Essa fazenda que nós estamos hoje aqui conversando, ela tem 28%, eu tenho 8%. Eu poderia desmatar? Que nada, a gente continua plantando. A gente vê o resultado positivo de ganho para a nossa propriedade, que é produzir animais de corte. A gente acredita muito que o mundo tem como produzir cada vez mais comida, tendo impactos cada vez menores. Hoje a gente já fala de um net zero de carbono dentro da pecuária, que a gente acredita e a gente tem esse projeto para em 2030 sermos uma das fazendas certificadas para isso. Porque você melhorando a sua pastagem, você diminuindo o tempo do animal, do nascimento dele até o prato de quem consome, o tempo dele. Hoje a gente já faz animais com 16 meses, com 21 arrobas, que já viram animais de carne premium, muito jovens, muito jovens. Então esse é menos tempo de vida do animal, esse giro mais rápido traz sustentabilidade e é o certo, né? A gente como sociedade, como ser humano, a gente tem que querer o melhor do planeta, só que a gente também tem que pensar na produção para que a gente tenha cada vez menos fome no mundo, né? Transformar dados do dia a dia em decisões mais estratégicas, comparar resultados, aumentar a rentabilidade. Esses são alguns dos objetivos do programa Fazenda Nota 10. É a próxima história que você vai ver aqui no Planeta Campo. Você já conheceu o trabalho da Fazenda São Clemente, referência no melhoramento genético do gado Nelore no interior de São Paulo. Agora a gente segue com outra frente de trabalho da fazenda.
E ninguém faz nada sozinho, certo? Para ter eficiência produtiva, as parcerias são fundamentais. A Fazenda São Clemente, por exemplo, participa do programa Fazenda Nota 10, uma iniciativa da Friboi em parceria com o Instituto Integra. A ferramenta reforça um trabalho que já era desenvolvido na Fazenda, o controle dos dados. A gente já tinha um sistema do Integra, o Fazenda Nota 10, onde mostrava para a gente aonde estavam indo nossos investimentos e quais eram os retornos. Tanto na cria, na recria, na engorda, o quanto a gente investia em pasto, o quanto a gente investia em nutrição, e a gente conseguia, dentro do benchmarking, comparar a nossa fazenda com outras fazendas de ciclo completo. Então a gente enxergava, pô, nosso investimento em pasto está baixo, o nosso investimento em nutrição está muito alto. Aí a gente visitando palestras, eventos, diversos espalhados pelo Brasil, viajamos bastante para aprender, aprofundar, escutar as pessoas que já entendem do assunto profundamente. Então a gente foi olhando para isso e foi falando, então precisamos investir em pasto, precisamos melhorar nossas linhas de coxo, de cripe, precisamos melhorar a cerca, a gente precisa melhorar nosso manejo, precisamos melhorar a seleção que a gente faz, genética, dentro do nosso programa, do Pint, selecionar animais melhores para criar mais fêmeas, ter matrizes melhores, são a genética é a genética que fica na fazenda, né? Então a gente foi fazendo esses investimentos, foi melhorando nosso manejo, foi investindo em pastagem, reforma, utilizando integração lavoura-pecuária, fazendo plantio de milho junto do capim para a gente colher também um resultado financeiro positivo enquanto a gente está corrigindo a fazenda. Algo que ao invés de a gente gastar dinheiro, a gente consegue fazer um capital, apesar de não muito grande, porém você reforma a fazenda fazendo uma coisa ecológica, né? Você utilizando a terra para dois fins ao mesmo tempo. Nós temos aqui 39 pastos, tá? Todos rotacionados, nas praças de alimentações que a gente vem realizando ao longo do tempo, vem se estruturando ao longo desse tempo que a gente vem trabalhando. Toda praça tem uma anotação de sal. Então, o funcionário foi lá, ele distribuiu um saco de sal para a vaca, um saco de sal de cripe, vamos imaginar no dia 11, dia de hoje. Essa informação chega para nós no final do mês e a gente processa a quantidade de sal que esse lote comeu. Então, se a gente tem mais ou menos a média de quanto cada animal consome dessa nutrição, se houve algum problema, mas por que isso não foi consumido durante esse dia? O que aconteceu? Às vezes aconteceu de mudar o lote e o funcionário levou esse produto para lá, só que como o pasto estava numa condição razoável, eles não consumiram na totalidade. Então a gente consegue transformar essa informação e interpretar essa informação que chegou para nós. Então é só esse exemplo para você ter uma noção do quão é importante a informação que vem do campo, a gente processar ela corretamente. Então todas as informações que nós temos aqui, a nossa equipe de campo coleta, nos traz para dentro do escritório para que a gente transforme ela numa informação melhor, para destinar a informação, para destinar o rumo da fazenda para onde a gente quer, para onde a gente deseja chegar. E é o maior programa de gestão e capacitação da pecuária de corte do Brasil. A gente trabalha com pilares de gestão produtiva, financeira, sustentabilidade, saúde e bem-estar animal. E agora também a gente está trabalhando com a parte de mensuração de gases de efeito estufa, né? Visando sempre a produção sustentável. A Fazenda Nota 10, ele visa levar disciplina para dentro da fazenda. Ou seja, o pecuarista ter o controle, ter um controle geral da propriedade, né? Que nem a gente fala, tratar como uma empresa mesmo. Então, todo mês ali olhar para a parte do caixa da fazenda, custo fixo, variados, investimentos, como que está a evolução do rebanho. E aí, a gente começa a implementar essa metodologia. Então, no programa são mais de 500 fazendas, todo mundo usando a mesma metodologia, né? Desde os mesmos centros de custos, os mesmos períodos. E muitas fazendas que não tinha nada, vem implementando, igual a Fazenda São Clemente, que é um quadro de gestão à vista, olhando todos os indicadores, olhando o resultado dele comparado com as referências e depois comparando ele com ele mesmo de uma safra para outra, né? Então isso faz toda a diferença, porque a fazenda ela engaja. Ela vê quanto que ela produzia, por exemplo, ela sempre quer subir a régua de uma safra para outra, né? E ela só consegue fazer isso olhando os números.
Eu brinco que mensalmente é como se a fazenda fizesse um hemograma. Quando a gente vai no médico, ele pede para a gente fazer um exame, a gente tem lá uma lista de glicemia, triglicérides, e quando não está legal, o que a gente faz? Tem que fazer uma dieta, ajustar a alimentação, né? E a fazenda é exatamente isso. Às vezes o que está fora, você precisa enxugar para ela entrar no trilho certo novamente. Quando a gente analisa que a gente estava investindo 70% do nosso dinheiro em nutrição via coxo e 30% a pasto, a gente viu que a gente tinha que mudar o rumo da nossa nutrição. Porque hoje, a cada R$1 investido em pastagem, a pastagem nos devolve 4. Então assim, não tem nada no mundo, nenhuma ação no mundo que você investe 1 e devolve 4. Eu duvido achar. Então essa informação que o Integra nos devolveu, nos mostrando que a gente estava fazendo uma nutrição, gastando mais para que os nossos animais se mantessem na condição corporal, na questão produtiva, estava muito caro. Então quando a gente voltou isso para investir em pastagem, a gente viu que o nosso custo de arroba produzida diminuiu. Mas por quê? Porque a gente investiu no que tem mais barato na pecuária brasileira, que é pastagem. Os principais parâmetros do programa é a gente tratar o desempenho produtivo da fazenda com a rentabilidade, ou seja, é uma balança e a gente sempre busca o equilíbrio. Então uma fazenda, ela precisa desempenhar bem, ter uma performance produtiva, né, e produzir com margem para sobrar dinheiro no caixa ao final. Então a gente sabe que fazendas que ganham dinheiro não é quem produz mais, é quem desembolsa melhor, né? E fazendas que desembolsam melhor têm menores perdas, ou seja, menor taxa de mortalidade, né? Então isso é uma fazenda rentável, que produz bem, com margem e menores perdas. Todo mês a fazenda lança os dados financeiros e produtivos, despesas e receitas, movimentações do gado, né? Compra, venda, nascimento, desmama. Com isso é feita uma auditoria, uma validação nesses números, ela tem todos os indicadores dela comparado com a referência e com isso ela consegue ter mês a mês, trimestre a trimestre, um diagnóstico produtivo e financeiro. Então ela consegue saber qual que é o ganho médio de peso dela, quantas arrobas dela está produzindo por hectare, qual que é o custo da arroba dela, qual que é o lucro por arroba e quanto que ela está deixando por hectare, né? Porque a gente sabe que a pecuária tem que monetizar 2 ativos, né? Que é a terra e é o rebanho. Então esses números de última linha tem que ser monitorado mês a mês ali para saber se a fazenda está no rumo certo. A fazenda que não tem número hoje, ela opera no escuro, ela não sabe para onde ela está indo, né? Qual que é o custo da arroba dela, se ela está desempenhando bem, tendo uma performance produtiva boa. Então os principais, a gente sabe, por exemplo, que 70% do resultado de uma fazenda é baseado em indicadores que dá para contar na palma da mão, né? Que é o ganho médio diário, o GMD, a lotação, desembolso cabeça mês, taxa de mortalidade e valor de venda. Então com esses indicadores, ele dita 70% do resultado de uma fazenda. Então com eles a gente consegue calcular vários outros, né? Taxa de desfrute, produção de arrobas por hectare, custo, margem. Então uma fazenda profissional ela tem que ter os números na mão para saber onde ela está, para traçar um projeto, né? E produzir de forma rentável para estar deixando margem ali e dinheiro na mesa, né, no final de uma safra. Então eu vejo em 5, 10 anos a gente tendo pelo menos aí 50% a mais de matrizes, tendo uma produção cada vez mais precoce, mais rápida, com animais indo para o abate já com 14 meses. Quem sabe a gente consiga aumentar as arrobas com que eles chegam nessa idade. Então a gente tem muito para melhorar ainda, sempre tem, todo pecuarista sempre vai ter. A fazenda é viver fazendo, né, as coisas, a gente sempre brinca aqui, mas a perspectiva é muito positiva, os resultados, a gente diz muito aqui que muito pecuarista tem medo do mercado, né? O mercado varia 10%, 15%, 20% e muita gente não consegue pagar as contas. E a verdade é que você consegue melhorar 50% da porteira para dentro. Então a gente tem que olhar, a gente tem que ter mais medo da nossa ineficiência do que da soberania do mercado, que sempre vai ser soberano. Do Sudeste, a gente segue agora para o Centro-Oeste. É o Mato Grosso, o estado com o maior rebanho bovino do país. São mais de 30 milhões de cabeças de gado, cerca de 14% do rebanho nacional. É o próximo assunto aqui no Planeta Campo. Você já viu aqui no Planeta Campo como os dados ajudam a transformar a pecuária em um negócio mais eficiente e rentável.
Agora a gente vai para o Mato Grosso, onde está o maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeças de gado. Uma pecuária de grande escala que também avança em eficiência. E são muitos casos de sucesso. Um deles é o da fazenda Rosane, em Nova Bandeirantes, no norte do estado. A propriedade existe desde 1998, passou por diferentes fases e hoje é referência na recria e engorda de Nelore a pasto. A fazenda Rosane, ela existe desde 1998. Ela foi uma aquisição do meu pai, né? Meu pai toca a operação junto comigo, né? Devanir Della Rosa. E no início a gente trabalhou num sistema de ciclo completo, depois trabalhamos uma temporada com gado PO e estamos aí nos últimos 8, 10 anos trabalhando especificamente com recria e engorda. A nossa produção aqui ela é essencialmente em pasto. A gente trabalha com terminação intensiva em pasto e também com recria intensiva em pasto. A gente trabalhou durante muito tempo tentando entender como manejar a pastagem, né, para intensificar tanto a recria quanto a engorda em pastejos rotacionados. Então a gente aprendeu que o tamanho dos piquetes era importante, que a distância da água era importante, que o acesso ao coxo de sal, de proteinado, era igualmente importante. E mais recentemente, nos últimos 2 anos, a gente começou a trabalhar com terminação. E aí veio uma nova fase da fazenda, com implantação de fábrica de ração, com aquisição de equipamentos para carregadeira, distribuidor, e trabalhar fortemente para melhorar a logística dessa distribuição, dessa operação, para distribuir a ração nos pastos e ter a maior eficiência no processo de engorda. A fazenda ela foi dividida em 24 módulos ou setores. Cada módulo ele tem aí de 9 a 12 piquetes que tem um tamanho aproximado de 5 a 8 hectares. Né? Então cada setor desse tem ali de 2 a 3, às vezes até 4 remangas que dividem de 2 a 4 piquetes. E a terminação intensiva ela é feita com o trato dentro dessas remangas, né, dentro de um coxo de alto consumo. E normalmente durante o período de terminação, que dura de 90 a 130 dias, o lote de animais, que é de 100 a 120 cabeças, ele alterna em 2 a 3 piquetes, sempre no entorno desta remanga onde ele recebe a ração. A TIP, ou a terminação intensiva em pasto, ela é comumente realizada com trato diário, né, com um espaçamento, por exemplo, de 50 centímetros por cabeça, mas com algumas implicações, como por exemplo tratar todos os dias, incluindo o final de semana. Então a gente buscou uma alternativa que permitisse a gente não tratar de final de semana e até mesmo reduzir o número de tratos ao longo da semana. Então a caixa de alto consumo foi uma tecnologia que já existia no mercado, não tão difundida, que a gente testou, aprovou, fizemos algumas pequenas customizações e hoje tem sido bastante eficiente. Hoje a gente, num período de 100 a 120 dias de engorda, a gente visita o coxo do animal 25% dos dias, ou seja, basicamente 2 vezes por semana. A principal vantagem desse sistema é o ganho ou a economia no custo operacional, né? Porque comparando com o sistema que você tem que tratar todos os dias, e nessa época aqui, nos meses de novembro, dezembro, janeiro, chove muito, então você teria que tratar 2 vezes ao dia, o seu ganho ele é assim, bastante significativo, porque em vez de 7 ou 14 vezes na semana tratado animal, você vai apenas 2. Tem uma coisa que não aparece nos números da fazenda, mas que faz diferença no resultado: gente. O trabalho no campo depende de pessoas capacitadas, motivadas e que se sentem parte do que estão construindo. Para o Henrique, o olhar não pode estar só no funcionário, é preciso ir além, entender o contexto familiar, porque a vida no campo também mudou. E as necessidades de quem vive ali já não são mais as mesmas de antes. Uma outra linha que a gente trabalha fortemente dentro da fazenda é no aspecto social, ou seja, com uma perspectiva para o nosso colaborador. A fazenda, eu costumo dizer que ela é uma empresa diferente de outras, porque parte do seu time, dos seus colaboradores, eles residem na empresa. Então a gente não basta se preocupar em única e exclusivamente com o pagamento do salário no dia 5, por exemplo. Você tem que ter um olhar para casa, um olhar para o lazer, para a saúde, para a energia, para a internet. Então a gente tem feito algumas iniciativas nesse sentido para tentar melhorar a atração e principalmente a retenção dos nossos colaboradores. A gente tem aqui tentado criar vagas de trabalho que possam ser ocupadas pelas esposas. Então, recentemente a gente inaugurou uma cantina, a gente empregou 2 esposas de 2 colaboradores que estão no time da pecuária, do gado.
E tem outras frentes que vêm sendo estudadas para serem abertas para poder empregar mais esposas. A gente também tem uma iniciativa que foi uma ideia do nosso antigo gerente, que é permitir que as esposas cultivem mudas florestais que a gente vai utilizar para reflorestar as nascentes, as APPs, que esse é um projeto ativo dentro da fazenda, de preservação das APPs. E essas mudas, como é que elas são feitas? A gente consegue, de maneira subsidiada de alguns fornecedores, a semente desses componentes florestais. As esposas cultivam essas sementes, na hora que germina e está na altura de replantio, a fazenda compra desse pessoal a muda, gerando uma renda extra para eles, e a gente utiliza essa muda no reflorestamento. A gente tem assim, um olhar bastante racional para a sustentabilidade. A gente entende que não existe sustentabilidade ambiental e social se não houvesse sustentabilidade econômica. Então a gente trabalha muito forte em transcender o que a gente chama de diretoria ou os donos da propriedade, né? Transcender, fazer com que os dados transcendam a diretoria e chegue a qualquer nível de colaborador, para que eles entendam qual direção a gente está indo e como que a gente deve avançar. Porque uma vez que a empresa ela tenha resultado financeiro, a gente pode verdadeiramente focar em sustentabilidade social e ambiental. E felizmente, né, depois de uma longa jornada de investimento, esse é o momento que a fazenda vive hoje. Uma equipe estável é importante e ajuda a dar continuidade ao trabalho desenvolvido todos os dias no campo. Mas a pecuária moderna também exige atenção ao que acontece para fora da porteira. Preço, mercado, demanda, custos de produção. Hoje quem está à frente dos negócios precisa tomar decisão o tempo todo. Durante os 30 anos da fazenda, a gente passou 25 anos focado exclusivamente em aspectos zootécnicos, em produção e aumento de produtividade. Isso é muito importante, isso fez com que a gente cumprisse uma longa jornada de aprendizado e ainda segue essa jornada, mas nos últimos 5 anos a gente abriu uma nova janela que foi um olhar sobre a comercialização, né? Então isso mudou completamente o nosso modelo de enxergar a pecuária e permitiu a gente tomar algumas decisões muito mais assertivas do que a gente tomava lá atrás. E isso, em outras palavras, fez a gente entender que você pode ser o melhor nos índices zootécnicos, mas se você estiver comprando a categoria de animal errado, na hora errada, os seus resultados serão comprometidos, ou seja, a produção ela não superará o comércio. Então hoje, tanto produção quanto comércio tem frentes equivalentes aqui da nossa atenção e do nosso gasto de energia. Me impressionou muito, principalmente a parte da qualidade da pastagem que eles fazem, né? Eles têm integração lavoura, pecuária e floresta aqui também, mas assim, eu acho que é o olhar que eles têm para a pecuária profissional. Então a gente pode ver aqui algumas coisas que não é normal em fazendas, né? Como a integração lavoura-pecuária e também a TIP, né? Terminação intensiva a pasto de alto consumo. Então os coxos que você vê ali que cabe 6 toneladas de insumos, é algo que você não vê muito em fazendas, né? O que fica de lição é que hoje a pecuária, ela não é mais a forma que nossos avós, os pais faziam, né? Ela tem que ser tratada de forma profissional. Hoje a pecuária não aceita mais amadorismo, então a gente tem que tratar olhando para os números. Primeiramente tem que ter gestão, né? Então a gente tem que olhar quanto que está sendo o custo da produção, a quanto está vendendo, qual que é a margem. A gente não pode mais trabalhar no achismo, então para o pecuarista, hoje que não tem os números, primeiramente ele tem que saber como que está o seu negócio, a sua fábrica de produzir proteína, que a fazenda é isso, né? Então, olhar muito para a parte de pastagem, produtividade, né? Olhar para a saúde e bem-estar animal também, que está tudo acoplado a isso, né? Sustentabilidade, então tudo isso é uma engrenagem. O pecuarista tem que olhar para os números, ver qual que é o custo de produção dele, como que ele pode produzir de uma forma mais barata, né, que tem um desembolso ajustado para sobrar margem no caixa, e assim ele sempre está escalando a sua atividade. Então Fazenda Nota 10 vai totalmente ao encontro disso. Fazer uma pecuária profissional, olhando para os números, olhando o que as melhores fazendas estão fazendo para a gente chegar aonde que a fazenda tem potencial de entregar de resultado. A pecuária brasileira passa por uma transformação. A ciência tem ajudado a entender como a produção pode reduzir os impactos e avançar em sustentabilidade. Na próxima jornada, vamos conhecer uma iniciativa do Rio Grande do Sul. É aqui, no Planeta Campo. Você já viu aqui no Planeta Campo diferentes estratégias para aumentar a produtividade na pecuária de corte. Agora vamos conhecer um trabalho que mostra como a pecuária
também pode avançar em sustentabilidade. Essa é a linha de pesquisa da Rede PECOS, iniciativa liderada pela Embrapa que estuda o balanço de carbono e as emissões na atividade. O trabalho se estende por todos os 6 biomas: Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Amazônia, Cerrado e no Pampa. E a gente foi até a Embrapa Pecuária Sul, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, para ver na prática como esse projeto está impactando a região. Nós começamos em 2010 a trabalhar dentro da Embrapa numa grande rede que se chama Rede PECOS, que era a Rede de Pecuária Sustentável, cujo objetivo era avaliar o balanço de carbono nos 6 biomas brasileiros. Nós aqui da Embrapa Pecuária Sul ficamos responsáveis pelo bioma Pampa. E em 2022, a gente, como equipe aqui da Embrapa, nos perguntamos, né, mas por que a gente não faz esses animais, esses touros que vêm das associações de produtores de raça, fazem prova de eficiência alimentar? Por que a gente não faz também junto a prova de emissão de gases, para já poder dar um passo, um avanço a mais na qualificação desses animais que estão aqui dentro, né? Nós temos parceria com a Associação de Raça das Raças Hereford, Braford, é a mesma associação, né? Angus e Ultra Black e Charolais. Todos os anos a associação faz o chamado entre os seus afiliados, né, para se candidatarem a trazer reprodutores para nossas provas. Nós, como produtores, temos esse cuidado, e esse cuidado desta geração e da geração que antecederam, já existe esse tipo de avaliação, esse tipo de preocupação. Então nós temos a certeza que nós estamos avançando muito. O país é um país extremamente agropecuário, portanto tem foco nisso e tem feito todo o trabalho para desenvolver esta área. Mas como saber se um sistema é mais sustentável? É aí que entram as provas realizadas pela Rede PECOS. Os pesquisadores acompanham diferentes modelos de produção para entender o que acontece dentro de cada área. São medições no solo, na pastagem e também nas emissões de gases de efeito estufa. O objetivo é transformar esses dados em informação científica. Essas provas têm um calendário, né? Elas não são feitas concomitantemente, cada uma tem um calendário. E aí os animais inscritos entram na prova de eficiência alimentar, que é a primeira avaliação que a gente faz. Como que é essa avaliação? Prova de eficiência é avaliar quanto que o animal come para cada quilo que ele produz. Comer menos e produzir mais carne. No momento que faz isso, há uma redução já do metano, portanto, menos gases que fazem esse discurso que nós não estamos atentos a isso. Então, a Associação Brasileira de Angus é pioneira dentro desse processo e nós acreditamos que esta é a forma que nós estaremos contribuindo para o nosso país no desenvolvimento da eficiência da pecuária, a pecuária de resultado, que nós aqui na associação acreditamos muito. Nosso sistema de avaliação é todo em coxos automáticos, né? Então, todos os animais possuem brincos e esses brincos, quando eles chegam perto do coxo, são registrados e vão indicar quanto tempo aquele animal ficou ali no coxo e quanto ele comeu naquela refeição. E assim, todas as vezes que ele for visitar o coxo novamente. Essa avaliação é feita durante 70 dias. Entre esses 70 dias, a cada 10 dias, os animais são pesados. Depois disso, usando a mesma dieta e as mesmas instalações, os mesmos animais, a gente faz a prova de emissão de gases. Essa prova consiste no uso de arreios. Eles ficam mais ou menos 7 dias somente com os arreios, que é uma mochila nas costas, né, e um buçal na cabeça, por onde vem os canos para avaliação. E aí, depois desses 7 dias, nós colocamos os tubos coletores e o conector, que é uma mangueira que vai até a ponta do nariz, que tem um regulador que regula o ingresso de ar para os tubos. Então, a prova é feita durante 5 dias
No final do quinto dia se retira primeiro os tubos, né, e os reguladores e todo o material de coleta. E depois se retira os arreios e enviamos os tubos para o laboratório para análise do metano. E essa pesquisa tem um papel importante para o futuro da pecuária brasileira. Os estudos contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas e para avanços em rastreabilidade e qualidade da produção pecuária. Nós temos a certeza que nós vamos avançar cada vez mais e o crescimento do nosso negócio está muito em cima dos produtores. Os produtores que estão fazendo a sua parte, porque estão tendo mais eficiência, tendo mais resultados, estão tendo a possibilidade de fazer um crescimento, principalmente na carne, porque eu acredito que na agricultura já tivemos enormes avanços. E o que eu posso afirmar é, quanto mais as boas práticas de produção são utilizadas, quanto mais correto for o manejo da pastagem, o uso da suplementação, mais eficiente nós estamos na diminuição na mitigação de gases. Quando se fala em carne de qualidade, se fala não só da qualidade da carne, mas toda ela tem que ser sustentável. Hoje não se admite mais um produto que não seja sustentável econômica, financeiramente e no meio ambiente. A classe produtora aceita muito bem esse tema, participa muito das pesquisas e nos apoia assim, incrivelmente para desenvolver essa área. E o Brasil tem uma produção de carne bastante diversificada. Bovinos, suínos, frango e até ovinos. A carne de cordeiro também é assunto aqui no Planeta Campo. Vamos conhecer um projeto voltado ao fortalecimento da ovinocultura no Ceará. Você já viu aqui no Planeta Campo diferentes iniciativas na pecuária de bovinos. Entendeu como o uso de dados e indicadores ajudam a tornar a produção mais eficiente e rentável. Acompanhou também como a ciência já consegue medir o balanço de carbono da atividade. E agora a gente fala da ovinocultura. A carne de cordeiro, como é conhecida, chama bastante atenção pelo sabor, maciez e pela presença cada vez maior na gastronomia. A produção, que por muito tempo esteve ligada à subsistência, hoje passa a ganhar escala comercial. A Embrapa tem um projeto para apoiar os produtores. A ideia é fortalecer a atividade e tornar o processo mais sustentável. Uma das iniciativas vem do município de Guaiúba, no Ceará. A gente desenvolveu um modelo de terminação onde o aspecto dieta é o carro-chefe, tá? Mas também pensando num sistema acelerado de terminação, né, com animais padronizados. Tá? E no que diz respeito à questão alimentação, tá? Os colegas que trabalham mais especificamente conosco na nutrição, na Embrapa, fizeram ajustes, fizeram cálculos pensando no ganho de peso do animal, no rendimento de carcaça, mas também na sustentabilidade do processo, onde existe o contexto da mitigação dos gases, né, de efeito estufa. O projeto iniciou no final de 2022, já realizamos alguns experimentos, tá, com distintas dietas, não apenas com uma, testamos 3 dietas, tá, partindo de realidades locais, tá, de alimentos já disponíveis na região e um pouco do que o produtor já utilizava aqui. E nesse trabalho fizemos medidas de desempenho dos animais, de consumo dos alimentos, de rendimento de carcaça e de corte no frigorífico e, ao final, a questão sensorial da carne, tá? Que é ponto fundamental, né, da aceitação desse produto pelos consumidores. O projeto que a Embrapa faz aqui dentro nos ajuda a melhorar o nosso confinamento. Obviamente, a gente tem que ter a lucratividade com o nosso sistema de produção e juntar a pesquisa, a inovação aqui dentro nos traz muito benefício. É um prazer fazer parte desses projetos que, replicando aqui, geram estudos científicos e que vão ser possível reproduzir em outros locais. Uma coisa que a gente percebeu é o mercado de food service, que como a gente produz hoje um cordeiro, que é um animal mais novo, um animal com uma alimentação balanceada, nutritiva, a gente consegue mostrar muito para esse público a valorização desse produto final. A parte do sabor, que eles conseguem notar uma diferença, a nossa apresentação da embalagem, a apresentação
dos cortes, prêmios que a gente consegue fazer a partir desses animais que são criados aqui. Quando a gente estuda nutrição, que avalia dietas, que avalia nutrientes para fornecer para os animais, né, a gente entende que a mitigação de gases de efeito estufa está intrinsecamente relacionada com a eficiência alimentar. Então, a partir do momento em que eu proponho dietas que levem a uma maior eficiência alimentar, como é o caso das dietas de alto concentrado, né, que a gente tem proposto aqui, em uma formulação específica, né, que a gente vem desenvolvendo na Embrapa desde 2009, quer dizer, é um trabalho já de alguns anos no Laboratório de Respirometria do Semiárido, que é um laboratório que trabalha essas questões ou avalia, mede as emissões de gases de efeito estufa, tanto metano quanto dióxido de carbono. E nesse laboratório a gente conseguiu constatar que quando a gente trabalha com as dietas de alto concentrado, a gente consegue reduzir em até 37% as emissões de metano, né? Em associação, né, a gente também vem trabalhando com o uso de bioaditivos alimentares, né, esses que a gente extrai de plantas da caatinga, inclusive, e com esses bioaditivos a gente consegue ainda uma redução de mais 19%, né? Então, assim, a gente chega a um percentual superior a 50%, né, de redução das emissões de gases de efeito estufa, simplesmente por uma melhoria de aproveitamento dos nutrientes presentes nas dietas. Então, a ideia é essa, né? Quer dizer, o princípio é você trabalhar animais, né, localmente adaptados ou grupos genéticos que têm um potencial genético com capacidade de resposta a dietas de alto desempenho, e o uso de dietas de alto concentrado e bioaditivos alimentares mitigadores. Na medida em que alguns bioaditivos também, ou algumas substâncias presentes nesses alimentos, elas também funcionam até como substâncias tamponantes ou substâncias que impedem, né, ou reduzem a possibilidade de queda do pH, porque nessas dietas de alto concentrado a gente também tem que estar se preocupando com isso, né? Muitas vezes, ou em algumas discussões, né, surge a ideia de que esses ruminantes eles são animais causadores, né, das mudanças climáticas, porque são emissores de gases de efeito estufa, né? Mas, na verdade, isso tem uma questão muito mais relacionada a como é que esse alimento efetivamente é fornecido para os animais. Logicamente que um alimento de má qualidade, uma dieta não formulada ou fornecida de forma inadequada é que vai fazer com que esse animal se torne menos eficiente e que emita mais. O consumo de carne ovina ainda é baixo no Brasil. Segundo a Embrapa, cada brasileiro consome em média cerca de 700 gramas por ano. A maior parte dos consumidores é das regiões Sul e Nordeste. Mas com a expansão desse mercado, o cenário pode até mudar. Para acompanhar esse movimento, é preciso estar sempre atualizado. E uma das áreas mais importantes nesse processo é justamente a nutrição animal. Uma dieta de alto concentrado tem um fator que é preciso ser considerado, que é o nível de fibra, ou o mínimo de fibra que tem que ser fornecido para os animais. Então, eu posso pensar em sistemas de confinamento, né, necessariamente, assim, diretamente ligados. Esses sistemas de confinamento como esses aqui, né, apresentados na Guaiúba Agropecuária, de terminação, ou então em condições mais específicas de manejo, né, de categorias produtivas mais exigentes. Mesmo que a quantidade de volumoso ela seja uma quantidade pequena, porque normalmente numa dieta de alto concentrado se estipula uma relação de volumoso 20% e concentrado 80%, mesmo esse volumoso entrando em pequena quantidade, ele precisa ser um volumoso de qualidade. Então, por isso que na opção aqui é o trabalho com silagem de milho, né? Porque também é aí uma forragem mais energética, que também contribui com essa formulação para o atendimento das exigências, né? Então, a gente, antes de mais nada, a gente precisa pensar nesse planejamento alimentar e é preciso pensar nos ingredientes que compõem, na qualidade desses ingredientes e na quantidade. Depois, no fornecimento, é entender que ela é uma dieta de alto concentrado. Então, o primeiro pressuposto é que os animais precisam responder a esse tipo de dieta. Então, é preciso ter potencial genético para isso.
Uma outra maneira é a gente pensar também no fornecimento considerando essa condição do metabolismo do animal. Ele é um herbívoro, então eu não posso fornecer por um período prolongado. É preciso considerar a formulação adequada com o mínimo de fibra em um período em que esses animais não possam desenvolver transtornos metabólicos. É um projeto focado na etapa de terminação, considerando que a ovinocultura ela tem uma primeira etapa, que é a fase de cria, que vai da cobertura das ovelhas, ou seja, da estação de monta até o desmame. Esse projeto está focado no pós-desmame, que é exatamente a preparação dos animais para o abate. Tá? Então, a gente aqui no projeto já está na etapa de validação. Aquilo que era feito numa menor escala, a gente já está fazendo numa maior escala internamente. Então, o passo seguinte, após essa etapa de validação interna, será com outros produtores da região para a gente validar, fazer medidas no que diz respeito a aspectos tanto econômicos quanto de sustentabilidade ambiental e de qualidade de carne. Principalmente com esse profissionalismo que a ovinocultura tem tomado e precisa tomar mais ainda, tem espaços para, vamos dizer, melhorias, para refinamentos, mas isso tudo vai depender também de algo que anda em paralelo, que é a questão da valorização, né, da carne no mercado. No futuro ou numa perspectiva mais próxima, a gente imagina que esses pequenos, médios e grandes produtores possam também ter um retorno econômico em função da venda de créditos de carbono. Então, nas avaliações que a gente já fez, quer dizer, isso é possível, né? Às vezes, como eu comentei, se pensa que o animal ele só gera metano, ele só emite metano, mas na verdade dentro de um sistema desse, ele é capaz de mitigar metano e até gerar créditos de carbono. A gente espera que a Guaiúba possa ser uma referência no Brasil nessa área da sustentabilidade e conseguir cada vez mais atingir o público, não só aqui no Ceará, mas também fora, e que a gente possa mostrar para o Brasil a qualidade dos nossos produtos. Entender os números da fazenda, cuidar de pessoas, planejar, investir em tecnologia, produzir melhor. Tudo isso faz parte da pecuária moderna. E ser eficiente também é ser sustentável. Você concorda comigo? Esse foi o Planeta Campo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando que você pode assistir esse conteúdo quantas vezes você quiser no nosso canal no YouTube. Siga o Planeta também nas redes sociais. Eu te espero lá. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. A gente alimenta um futuro melhor. Apoio Infinity e SLC Agrícola.